julgamento no qual o réu deveria pedir perdão por seus pecados e receber sua sentença. Às vezes o sujeito não era nem culpado, ele tinha que se declarar culpado e pedir perdão e receber a sua sentença, né? Que na maioria das vezes era ser queimado vivo. Na maioria das vezes. Alguns eram até absolvidos. Tinham uma pena mais branda, ia para a masmorra, mas a maioria eram queimados. O ato de pedir perdão ficou conhecido como auto de fé. Então, esse auto de fé era o quê? Pegava os sentenciados, né, aqueles que eram considerados hereges, né, ateus, e eles eram levados a uma praça pública em que eles tinham que pedir perdão antes de receber a sua sentença. Por estarem contrariando a igreja, exatamente. Né? Esse ato de pedir perdão para depois receber a sentença ficou conhecido como auto de fé. Então veja bem, isso foi um acontecimento da Idade Média. O auto de fé de Barcelona aconteceu em 1861 e a Idade Média foi até 1500. Então você tem 360 anos depois ainda de um acontecimento chamado auto de fé. Isso era coisa da Inquisição. Mas então, onde entra a doutrina espírita aí? Exatamente. Então causou surpresa a toda a França. Causou surpresa esse ato, né? Então vamos lá. Vamos deixar agora a contextualização e vamos para o fato em si, né? Esse acontecimento, no dia 9 de outubro de 1861, depois foi Kardec, na sua Revista Espírita, de novembro de 1861, ele faz a narrativa sobre esse assunto, em que ele recebeu os informes. Então ele fez um relato nessa revista que ele diz o seguinte: eis o relato que nos foi dirigido pessoalmente. Hoje, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, lugar onde são executados os criminosos condenados ao último suplício, e por ordem do bispo desta cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo, a saber. Veja bem, foi Kardec, né, na edição do seu livro, que foi em 1857, né, ele vendeu toda a edição, a primeira edição vendeu rapidamente. E era muito difícil editar um livro naquela época. Exato. Aí veio era caro, era muito caro. Veio a segunda edição, né? Que a primeira edição continha 500 e poucas perguntas. A segunda edição ele já veio com 1019 questões. Sim. E aí ele envia para a França, ou para a Espanha, Barcelona, esses exemplares, com tudo legalizado, com taxa alfandegária. A alfândega da Espanha recebeu essas obras, eles pagaram a taxa alfandegária, tudo legalizado. Mas quando chegou lá, o bispo achou que olha o que ele diz aqui, o que o bispo fala. A Igreja Católica, quando ele recebeu esses livros lá, ele tem a narrativa da revista. O que não é menos exorbitante, o que causa admiração, por não se ver nenhum protesto enérgico, é a estranha pretensão que se arroga o bispo de Barcelona de policiar a França. Ao se pedir a reexportação das obras, ele respondeu com uma recusa assim justificada. Quer dizer, a França pediu que as obras fossem devolvidas, que ele não queria. Mas ele não aceitou devolver as obras. E ele disse: a Igreja Católica é universal. E sendo estes livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que venham perverter a moral e a religião de outros países. E aí ele se apropria daquele lote de livros. E faz aquele ato público, né, na Praça de Barcelona. Quais foram os... aqui tem a relação dos livros que foram lá queimados. Você tem a Revista Espírita, que ele mandou, os exemplares, né? A Revista Espírita é uma revista mensal, que ela é editada desde 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Nós estamos aí em 1861. Ele mandou vários exemplares.
A revista espiritualista o diretor da revista espírita era Allan Kardec. E Pierrat tinha uma outra revista, chamada Revista Espiritualista, também foi queimada. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o que é o Espiritismo, fragmentos da sonata pelo Espírito de Mozart, que era um fragmento de uma sonata, uma comunicação do Espírito de Mozart, a Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Graham, a História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance Dufour, a realidade dos espíritos, demonstrada pela escrita direta pelo Barão de Cordoue-Stubbe, assistir a isso, tudo bem, essas obras. Agora, quem assistiu esse ato na praça? Um sacerdote com os hábitos sacerdotais, empunhando a cruz numa mão e uma tocha na outra. É interessante o seguinte, né? Esse sacerdote com uma cruz e uma tocha na outra lembra muito o auto de fé da Inquisição. Porque os condenados que eram levados lá para esse auto de fé, eles vestiam uma túnica, e aqueles que não seriam queimados tinham uma cruz e uma fogueira, uma tocha de cabeça para baixo. Ele não seria queimado. E os que seriam queimados teriam uma cruz e uma tocha na posição para cima. Sim. Já sabia que aqueles ali iam para a fogueira. E aí, em pleno século XIX, um sacerdote com uma cruz e uma tocha na mão. E a gente vai vendo aí Isso o tem um que valor acontece simbólico, né? de arbitrariedade da gente não poder expressar o que a gente, o que pensa, uma né? arbitrariedade, né? Aí vem, quem estava mais? Esse sacerdote, um escrivão, encarregado de redigir a ata do auto de fé, um ajudante do escrivão, um empregado superior da administração das alfândegas, 3 serventes da alfândega encarregados de alimentar o fogo, um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo, que tinha que estar lá, que era, né, era o culpado, né? Ele estava representando. Ô, Ronaldo, e Uma aí? multidão incalculável enchia as calçadas e cobria a imensa esplanada onde se erguia a fogueira. Imaginemos então que foi uma fogueira de muitos Imensa, livros, imensa, né? E o que aconteceu com aquele... Kardec deve ter ficado muito abalado, né? Foi. Veja bem, ele narra, né, que ele ficou realmente abalado e decepcionado. Claro, né? e ali ninguém ia ressarcir Com aquele ato, né? E teve também repercussão. Outras pessoas deram opiniões, outros franceses, né? A exemplo de um aqui, Dolé, qual foi o testemunho dele? Ele falou: o amor da verdade deve sempre fazer-se ouvir. Ela rompe o véu e brilha ao mesmo tempo por toda parte. O Espiritismo tornou-se conhecido de todos. Logo será julgado e posto em prática. Quanto mais perseguições houver, tanto mais depressa essa sublime doutrina alcançará o apogeu. Então a gente Seus vê com mais isso cruéis aí... inimigos, os inimigos do Cristo e do progresso, atuam de maneira que ninguém possa ignorar a permissão de Deus dada àqueles que deixaram esta terra de exílio de voltarem aos que amaram. Ficai certos, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas. E se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhes sobrevive. E aí, isso é muito importante, porque cada uma pessoa ela vai ser perseguida em algum ponto, em algum dia, dentro de alguma convicção. E se a gente vê aí o exemplo de Kardec, o exemplo da espiritualidade, que suportou aquilo ali, e cada fragmento foi espalhado pelo vento. Mas nada é por acaso. Houve esse ato, e na verdade, as obras tornaram-se depois muito procuradas. Né? O fato de ter sido queimado lá esses livros, essas brochuras, despertou interesse. Né? Então, mais gente, mais países queriam conhecer essa doutrina que levou a esse alto. Então, foi o mal que veio para o bem. Então, na verdade, como todo serviu, mal vem para o bem, né? Exatamente. Serviu para que a doutrina se espalhasse mais rapidamente. Aliás, vou melhorar a frase. Deus não promove o mal, mas ele aproveita o mal que a gente faz para
trazer um bem para cada um de nós, né? Quando a gente confia e se conecta nele, né? Então confiemos em Deus sempre, né? Isso está dando uma ressonância aí que eu não sei aonde é, né? Muito bem, Ronaldo. Parabéns pela pesquisa e aí a gente fica sabendo de algo. E aqui, nós estamos aqui com mais um companheiro, um amigo. Me lembrei agora de Dene, companheira querida. Um abração, companheira. E estamos aqui, ó, seu Antônio de Santana. Seu Antônio de Santana, a gente esteve, antes de você chegar, conversando sobre seu Adalberto Barreto de Macedo. Eu acho que você não conheceu. Você conheceu? Eu estava lembrando ali o seguinte: boa noite, Rose, Ronaldo, Neto, todos os ouvintes, né, da 93 FM, a todos os companheiros espíritas e não espíritas, os nossos familiares encarnados e desencarnados, todos que nos ouvem nesse momento. Assim, eu estava lembrando o seguinte: para se falar de Adalberto e de José Nestor dos Santos, né? Isso, nós queremos falar de José Nestor dos Santos. Eu me lembrei agora de Moacir. Um abraço, Moacir Lira. Nós temos que falar do movimento espírita. Sim. Porque eles, né, são espíritos que contribuíram muito para o movimento espírita. Mas eu acho que o Neto já falou de Adalberto, né? Já. Ele falou, nós aqui comentamos aqui sobre Adalberto, mas se você tiver algo que tenha marcado a sua vida, se a presença de seu Adalberto tiver marcado a sua vida, nós vamos gostar de saber também, né? Esses dois... que tem Adalberto, tem Nestor e tem Semana Espírita, que não podemos esquecer. Sim, em sim. nenhum, né? Então vamos lá, Adalberto. Né? Adalberto, na realidade, não marcou só a minha vida, mas acho que a vida de todos que participaram, né, da convivência com Adalberto. Porque a União Espírita, né? Que dia foi? Essa semana passada, mesmo, um companheiro passou e disse: isso aqui só era centro quando o Adalberto estava encarnado. Aí me acabei de dar risada. E não, continua sendo centro espírita ainda. Mas realmente a União Espírita para Adalberto era a vida dele, né? Ele fazia de tudo. E assim, eu tenho um período que eu estava aí no vai e vem da vida. O que é estar no vai e vem da vida? Você, né? Tá hoje aqui, amanhã ali e tal, né? E aí teve um dia que eu me deparei lá na cidade de Cipó e disse: olha, isso acontece, isso aqui não tem nada a ver comigo. Aí vim embora para Alagoinhas. E coincidiu que era uma quinta-feira. Quando eu cheguei aqui em Alagoinhas, eu fui direto para a União Espírita. E lá, quando eu cheguei na União Espírita, ele estava em pé na porta sentado. E quando eu entrei, ele disse: rapaz, você ainda está encarnado, né? Ele disse: com certeza, né? E conversando e tal. E eu, a partir daquele momento ali, eu resolvi mesmo realmente não me afastar mais da doutrina espírita, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que eu não sei o que seria de mim se eu não fosse espírita, mas a partir daquele momento eu tive outra postura. E assim, Adalberto, nós viajávamos muito, participávamos muito do movimento espírita, né? E aonde ele estava sempre presente. E quando eu chegava nos lugares, né, que ele não estava, as pessoas me cobravam: cadê Adalberto? Esse Adalberto não veio hoje. E aí, quando eu chegava aqui na mesa, ele brigava comigo, porque eu não levei ele, né? Que já está já, né, com uma idade um pouco avançada. E aí eu tenho isso como exemplo, porque a gente pede aos jovens hoje para poder nos acompanhar, né, nas atividades, e os jovens dizem: não posso, não quero, não vou e tal. E ele não. Quando tinha uma energia, né? Tinha uma energia grande. Quando eu não levava ele, ele brigava comigo. E quando eu levava ele, Dona Jeta brigava comigo, a esposa dele. Então, assim, era muito interessante, né? E até quando aí nós íamos lá no irmão Miguel, lá no seu Nestor, né? Eu chegava lá com o Adalberto, aí ele só dizia: vem ali a mala de mão de Adalberto, que eu só andava com o Adalberto. E assim, quando a gente ia para a federação, né? Ia lá para Divaldo, até na última vez nós tínhamos lá em Divaldo, né? Quando a gente fala o nome de Adalberto, realmente as coisas mudam de figura, né? Pelo trabalho que ele fez, por tudo aquilo, né? Por toda a dedicação em todo o estado da Bahia. Eu digo isso porque
eu tive a oportunidade de conhecer, né, todo o estado da Bahia. E quando eu viajava, eu sempre levava material de divulgação das atividades daqui da União Espírita, do Movimento Espírita. Não tinha como a gente não levar, e ele incentivava mesmo, né, para que a gente fosse divulgar a doutrina espírita. Então, Adalberto é parte da divulgação do movimento espírita. E ele investia muito nas casas espíritas de Lagoinhas. Entendeu? A gente precisa realmente... Peraí só um instante. Tá dando uma interferência ali. Peraí que o Ronaldo tá vendo ali. Pede aí, aqueles primeiros lá não? Não, é alguma coisa na programação. E aí a gente tá aqui com um probleminha técnico. E aí a gente pede desculpas aqui por causa de um problema técnico. E estamos aqui na 93 FM, a Rádio do Coração, falando sobre pessoas queridas do movimento espírita. Quando nós falamos de Adalberto, tem até interferência, né? Mas é isso aí, tanto Adalberto como João Jardineiro, seu Manuel, né, Mãe Helena, sabemos, são pessoas que José dos Carlos Montes contribuíram muito para que o movimento espírita de Lagoinhas hoje estivesse nesse... Então agora vamos falar um pouco sobre Irmão Nestor, que sábado passado, dia 7 de outubro, fez 17 anos que retornou para a pátria espiritual. Eu quero mandar aí um abraço para todo o pessoal do Centro Espírita Irmão Nestor e para a Sueli, para o Irmão Miguel, né? Irmão Miguel, que é onde o Irmão Nestor fundou. E aí mandando aí um abraço para Sueli, Libânio e toda a equipe. E aí como era, eu lembro de Irmão Nestor, porque ele gostava de cantar a música Sirineu. E ele cantava com aquele timbre, né, com aquela alegria de cantar que marcava também. E várias pessoas da cidade já foram até ele para receber orientações, conselhos, e ele sempre muito acolhedor. Então, mas eu não tive uma convivência com o Irmão Nestor. Então, vocês que tiveram, nos contem como foi isso. Como você já falou aí, na questão do desencarne dele, mas é bom a gente esclarecer o seguinte: Centro Espírita Irmão Miguel, fundado por Irmão Nestor. Seu Nestor, Irmão Nestor. Centro Espírita Irmão Nestor, que fica lá em cima, na Rua do Catu, depois da faculdade de Santo Antônio, fundado por Carlinhos. Que é uma homenagem a seu Nestor. Então, por esse motivo, as pessoas, né, fazem essa confusão. Mas Centro Espírita Irmão Miguel, Rua Marechal Floriano, número 517, fundado no dia 9 de julho de 1967. Que, inclusive, amanhã, às 9h30, 9 horas, né? Tem palestra doutrinária. Amanhã deixa eu ver que hora aqui. Tem a palestra pela manhã, que mudaram o horário, né? Às 9 horas, o tema o bem e o mal. E a palestrante é Felícia Stephanie. De Catu. De Catu, né? Então, assim, é interessante que a gente possa o quê? Você tocou numa questão muito interessante aí, na questão das pessoas que procuravam o seu Nestor. Eu acredito que o movimento espírita de Lagoinhas todo, né? As pessoas daquela época procuravam o seu Nestor. Inclusive eu.
A primeira vez que eu estive em um centro espírita foi no centro espírita Irmão Miguel. Eu tinha 16 anos, fui levado por minha mãe. Mas não tinha compromisso, não sabia nem né, por que eu estava ali, também não levei a sério. E depois que eu, alguns anos, foi quando eu fui para a União Espírita e lá, né? Mas nunca deixei de ir no centro espírita, sempre vou lá, o senhor ainda está me cobrando por conta da mudança que houve no horário da doutrinária, que era no domingo, 16 horas, agora é às 9 horas. Aí nós precisamos ir lá, né? Prestigiar. Sim, sim. O Centro Espírita Irmão Miguel, fundado por seu Nestor, que é uma das casas de referência não só em Alagoinhas, né? Em toda a região. Verdade. Em Sergipe, né? Em vários lugares as pessoas me perguntam pelo Centro Espírita Irmão Miguel, fundado por seu Nestor. Inclusive esse Centro Espírita, o Irmão Miguel, que seu Nestor, ele é de Itabaianinha, em Sergipe. Então ele veio para Alagoinhas, e aqui em Alagoinhas foi onde ele iniciou as suas atividades. Deu continuidade às suas atividades. As suas atividades espíritas, mediúnicas, foram iniciadas em Itabaianinha. Irmão Miguel era o espírito que cuidou dele lá em Itabaianinha. Por esse motivo, uma homenagem. Ele homenageou o espírito chamado Irmão Miguel. Segundo informações, né, lá de Itabaianinha. Inclusive tem um centro espírita lá que tem uma conexão com o Centro Espírita Irmão Miguel. Sempre as pessoas aqui do Centro Espírita Irmão Miguel, agora não por conta da pandemia, não sei como é que está essa movimentação, mas sempre, todos os anos, aniversário, eu acredito, lá do centro de lá, as pessoas iam visitar o centro. Então foi o Centro Espírita onde ele começou as suas atividades. De lá ele veio para Alagoinhas. Eu sei que é um trabalhador, né? Um trabalhador que a gente precisa estar também reconhecendo a colaboração do movimento espírita, e uma pessoa que seguiu Jesus através dos preceitos da doutrina espírita. Mas o que se aprendeu com irmão Nestor? Eu aprendi assim, que precisamos sempre praticar, né, a caridade, a lei de amor, sermos muito indulgentes. Ele era uma pessoa muito, né? Podia chegar na casa dele a hora que fosse, ele atendia. A hora que fosse? A hora que fosse. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tinha isso. Ele, no início ele morava no fundo do centro, que era ali onde hoje funciona a parte da escolinha, né? Que era o centro espírita, era ali. Aí depois ele ampliou e foi morar em frente. Mas a hora que chegasse lá, ele atendia. Eu presenciei várias atividades, vários atendimentos lá, ele fazendo com as pessoas, né? Então, assim, muita gente, né, aqui de Alagoinhas, como eu acabei de falar, da região, conhece o Centro Espírita Irmão Miguel por conta de seu Nestor. Né? Muito serviço prestado à comunidade de Alagoinhas e região, e merece todo o nosso respeito, vamos dizer assim, né? O Centro Espírita Irmão Miguel é um centro espírita que é referência na cidade, porque muitos de nós já passamos por lá, antes de nós irmos para outras casas, aquela questão, né? É como se ali fosse um início, um berço. Moacir mesmo dentro do Irmão Miguel. Né? E eu fui o primeiro centro que eu fui para o Irmão Miguel, depois para a União Espírita. E assim, seu Nestor, né, participava das atividades do movimento, nunca deixou de participar. Sim, verdade. Todas as semanas espíritas estava presente. E isso deu continuidade, porque o pessoal do centro também participa das reuniões, das atividades da FEB, da Semana Espírita. Mas foi ele que deu todo esse início. O presidente da Federação Espírita atual, André Luiz Peixinho, né? Agora é Luciano Crispim, mas André Luiz Peixinho, que é o anterior, sempre foi no Irmão Miguel, já foi lá várias vezes, né? E até pergunta sempre pelo Centro Espírita Irmão Miguel. Então, assim, eu entendo que Sueli está dando continuidade às atividades que ele criou. Sendo que eu mesmo, particularmente, sinto muita falta de uma atividade que ele fazia todo final de ano. Todo o período de Natal, a doutrinária, 10 horas da noite, às 22 horas, até 0 horas. Natal e Ano Novo. Isso eu não sabia. Ele fazia a festa, né? Nós íamos para lá todos os anos. Eu mesmo gostava de ir, podia ficar lá o ano todo, mas quando dava Natal, 24 de dezembro, nós estávamos lá
E ele tinha a questão do espírito irmão florestiano, ele distribuía flores, né? Todo ano, no Natal e no Ano Novo. Então isso é uma atividade que Casa Nenhuma Espírita em Alagoinhas, assim que eu tenho conhecimento, o único centro espírita que eu já participei de uma atividade nesse horário, no período de Natal e Ano Novo, é só o Caminho da Redenção de Divaldo Franco. Inclusive, não sei se o Neto lembra que nós fomos uma vez fazer o encerramento lá em Salvador, no Centro Espírita Caminho da Redenção, lá em Divaldo Franco. Fomos com o Jogral. Mas ali foi Réveillon, foi dia 31. 31, então. 31. 31 para primeiro. Era onde o senhor Nestor fazia aqui. 24 para 25, 26 para 24 e 31 para primeiro. É isso mesmo. Entendeu? Então, muito interessante esse trabalho que ele fazia, né? E eu espero que o Sueli venha dar continuidade nisso aí. Viu, Sueli? Um abraço e vamos arregaçar mais as E falando em abraço, também quero mandar um abraço para Lívia, do Centro Espírita Fé e Luz. Você tem a programação de amanhã, Ronaldo? Olha. É que a gente já volta para fazermos a programação, a divulgação aí da Semana Espírita. Também um abraço aqui para a dona Darcy de Santana e também para Joyce, Salles e Maísa. Amanhã nós temos a divulgação. Estamos aqui hoje, quem vai fazer a divulgação do jornal Centelha Divina, do que passa amanhã pelo jornal Só Instantinho. Aqui o fundador, Adalberto Neto. O que nós temos hoje pelo jornal Centelha Divina, hoje, depois do programa? Hoje, além do programa Conhecer, nós temos o Evangelho, né? E hoje com Jaqueline. Amanhã às 10 horas, Dona Anitta, né? Eu esqueci agora o livro que ela... Amanhã às 10 horas, então, Instagram Jornal Centelha Divina. Jornal Centelha Divina. Né? Nós teremos às 17 horas... Palavras da Vida Eterna, Dona Anitta. Palavra de Vida Eterna. Às 17 horas nós teremos a doutrinária online, né? Da União Espírita Alagoense, com Francisco Souza e Girlane Corrêa. 19 horas temos o estudo do livro com a Elisandra Pegadas do Mestre. Nas Pegadas do Mestre. 21 horas no Instagram também nós temos o estudo do livro dos Espíritos. Lembrando que o único que não é no Instagram é a doutrinária, que é às 17 horas no YouTube do Jornal Centelha Divina. Muito bem. E agora, Ronaldo, falando aí minha mãe está dizendo aqui que minha avó está mandando um abraço para a Tônia e para a Rosa. Ai, Jeta, que linda. Valeu, dona Jeta, um abraço. Que bom. E Ronaldo vai falar aí agora da programação do Centro Espírita Fé e Luz à noite. Bom, o Fé e Luz é a doutrinária a partir das 19 horas. Nós temos como palestrante Dorian Bastos e o tema é Lei do Trabalho. Muito bem. Então, às 16 horas, presencial na Baixa do Corte e às 9 horas, presencial no Centro Espírita Irmão Miguel. E também temos atividade no domingo pela manhã, lá no Centro Espírita, lá no 21 de setembro, Irmão Ismael lá com Maridalva. Sim. No Irmão Ismael. Nova Brasília é uma atividade que ela já faz há muitos anos. Isso aí é uma atividade. Esse Centro Espírita foi fundado por seu Manuel, ele já desencarnou. Não era ali, era num local menor. E ela, com a família dela, a família Macedo, que também, um dos fundadores da União Espírita, do Lá Bezerra de Menezes, não podemos de maneira nenhuma esquecer dessas pessoas que continuam dando sequência de atividade, né? E assim, nós queremos mandar um abraço para a Maridalva, que é um trabalho que ela faz com muita dedicação, acolhendo aquelas famílias que não são poucas pessoas, inclusive. Eu espero que a comunidade de Alagoinhas e região, espíritas e não espíritas, que esteja nos ouvindo nesse momento, nos assistindo através do jornal, que procurem, né, visitar lá o Centro Espírita Irmão Ismael, na Nova Brasília, porque tem dias lá que tem 200 crianças. E falar em criança, né, teremos agora, Dia das Crianças, pode falar também. Dia das Crianças, quarta-feira, no dia 12 de outubro, geralmente ela sempre faz atividade. Eu não sei se ela vai fazer antes ou depois, né? Ela não passou para mim. Se ela estiver ouvindo,
Mas temos aí três pedidos aqui de campanha para as crianças. Quem puder doar, né? É que nós tínhamos sempre aquela atividade da Calu, né? Nós vamos ter aí também, vamos ter. Deixa eu só achar aqui. E assim, estamos falando de atividade, dessas questões de, né? Me lembrei agora de início, de fora da caridade na salvação. Sim. Um abraço nisso. Assim, nós temos a comunidade da Nova República, onde o Meire está lá junto com o grupo lá dando apoio. Temos o Vale, Alto da Cruz, Cruzeiro dos Montes, Nova Brasília. Tem o Alto da Coruja lá no Mangalô, Beco da Gilete no Mangalô. Então, local para se doar não falta. Depende só de nós aceitarmos. E é lei da sociedade, né? Que o mais forte possa ajudar. Então, quem é mais forte? Se você está se alimentando hoje, vai ter alguém que não está se alimentando. Então, você hoje está mais forte. Pode pensar, né? Se há condição de colaborar com o outro que passa fome. Como diz um companheiro nosso, né? Todos nós temos o direito de nos alimentarmos pelo menos 3 vezes, né? Café, almoço e janta. A gente espera que todos os brasileiros, toda a humanidade volte a ter esse direito. Sim. Aproveitando aqui o ensejo, né? Convidando a todos para participarem e fazerem doações para as crianças do Alto da Cruz, né? Onde Liliane está à frente. Ainda não estou sem a data aqui ainda, mas estamos fazendo essas arrecadações, né, para as crianças, onde teremos lá cama elástica, casinha de bolinha, algodão doce, pipoca, picolé para as crianças do Alto da Cruz. Então, já a gente divulga a data. Já que você está falando de Alto da Cruz, eu fui abordado por uma moradora do Alto da Cruz, né, há pouco tempo aqui na central de abastecimento, onde ela me solicitou até um botijão de gás, né? Então vamos fazer uma campanha para levar esse botijão de gás para a Rosana. Ela disse: Antônio, eu saí de manhã, não deixei nada para meus filhos comer, vim aqui para a feira dar uma diária e tal. Aí eu estava lá com o carro carregando as coisas, pessoal. Senhora, veja aí o que é que você quer, fica à vontade aí. Não, eu quero trabalhar, então vá segunda-feira para trabalhar. Agora diga que vai, né? Porque também geralmente tem esse detalhe. Mas é isso aí, então Alto da Cruz, a gente conhece de perto, sabemos que é um local, como tantos outros. Seu Antônio, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a atividade que a União Espírita está promovendo às segundas às noites, às 19 horas, que é da visualização. Nós retomamos, né, há alguns meses já, a nossa atividade de visualização em paz. É uma atividade que já tem aí mais de 30 anos, né, que acontece essa atividade. E nós temos essa atividade, segunda-feira, 19 horas, União Espírita Lagoense, em Santa Terezinha, em frente à farmácia Silva Rocha, naquela pracinha ali, depois do antigo Lídio da Codorna. Então, a atividade onde nós, né, fazemos uma prece, como toda atividade espírita, fazemos a leitura, discutimos algumas coisas, né, sobre a leitura, depois aplicamos os passos. Depois dos passos nós fazemos, né, algum comentário com as pessoas, ver se alguém quer falar alguma coisa, né? Porque é interessante o seguinte, que às vezes nós participamos de uma atividade e depois ali encerra e vai embora, e não é. Porque naquele momento ali tem pessoas que chegaram que não estão bem, pessoas que depois que chegaram lá também não estão bem, então a gente procura conversar para fazer, vamos dizer assim, a atividade completa. Muito bem. E às quintas-feiras nós temos a nossa atividade, né, doutrinária. Eu estava até comentando quinta-feira que a União Espírita tem uma doutrinária dia de quinta-feira, que era 20 horas, agora é 19h30, há 70 anos, pessoal. Então precisamos prestigiar, né, a nossa doutrinária de 70 anos, viu, Neto? Sim. Tá, e o seguinte, falando em União Espírita, vocês, os dois são membros do colegiado diretor, podem falar com o público aqui como está aí a reforma, como é que está o andamento, já começou a restauração? Na verdade, nós ainda não começamos a reforma, né? A prefeitura ela já deu a liberação para que a gente possa amarrar as paredes aqui da frente, né?
que estão seguras, mas nós vamos fazer a amarração para que no futuro, assim que a gente tiver o alvará de construção, a gente faça de fato a reforma com o novo projeto, né? Onde também no dia 22, Sueli estará apresentando, né? Sueli Massariol, nossa arquiteta, estará apresentando lá no fórum esse projeto para todos os nossos todos os frequentadores, né? Participantes e trabalhadores da União Espírita Alagoinhas. Então nós estamos já, né, com a Adelmo Ramos fazendo lá, o responsável técnico, todo o processo de contenção das paredes, né? E já nós estaremos, né, nas salas ao lado, né? Que bom, levantarmos, né? a casa. Que ótimo. Na verdade, assim, nós demos início, né? O Neto falou. E assim, chamar a atenção, né, da comunidade espírita e não espírita, porque nós precisamos muito, sempre precisamos e agora muito mais da ajuda de vocês. Porque é um momento onde nós vamos investir muito, né? E agora, temos poucos minutos, vamos aqui falar sobre a Semana Espírita de Alagoinhas, que é um movimento que está aí na sua 50ª edição. E a gente estava aqui lembrando que o seu Adalberto que promoveu a primeira Semana Espírita, né? Nós temos conhecimento que o senhor Adalberto Barreto de Macedo foi quem deu, né, início, indo à Vitória da Conquista, e de lá, retornando, iniciou a Semana Espírita. 50 anos de Semana Espírita em Alagoinhas, não são 50 dias, que nós vamos realizar de 13 a 19 de novembro. Estamos com 2 locais já. Os locais ainda vão ser divulgados posteriormente, mas você já sabe os palestrantes? Nós temos... Antes de falar dos palestrantes, eu vou falar dos temas, né? Sim, os temas. Tema central: a trajetória evolutiva do SEI. Muito mais preparado. Gente, antes de tudo, quero agradecer de coração a você que votou em mim. Agora, nesse segundo turno, vai ser tete a tete. Eu e meu adversário. Você vai poder preparar Tem uma interferência novamente. O que cada um já fez. Eu só peço isso a você. Compare. O que mais forte do que qualquer discurso ou promessa são as nossas ações. ACM Beto 44. Então, assim, tema central. A data de 13 a 19 de novembro seria de 13 a 20, mas nós temos a abertura da Copa do Mundo no dia 20. Então, nós vamos disputar. Né? O Espiritismo, eu aprendi no Espiritismo que nós temos que fazer escolhas e não disputas. Né? Tema central: a trajetória evolutiva do ser. Subtemas: conhece-te a ti mesmo. Isso é no domingo. Segunda-feira, mediunidade ou transtornos mentais. Terça-feira, a importância do Espiritismo para a humanidade. Quarta-feira, dia 16, Evangelho para a valorização da vida. Quinta-feira, reencarnação e o aprimoramento do ser. Sexta-feira, educação moral, instrumento para a evolução. E no sábado nós teremos nosso tema central, que é, geralmente, os seminários que nós fazemos com a trajetória evolutiva do ser. Agora nós temos os palestrantes: Moacir Lira, Suzy Barboni, Paulo de Tasso, Luziane Bahia, Marcel Mariano, Sebastião Camargo de Mato Grosso do Sul, sexta e sábado, fazendo encerramento. Maravilha, maravilha. Se quiserem mais, a gente pode... Sebastião Camargo ao vivo. E a cores. Já está de passagem comprada, tudo ok, tá bom? E aí... Precisa só agora pagar as passagens, pessoal. Quem quiser colaborar, né, para a Semana Espírita de Alagoinhas, conversar aí com o pessoal o seu Antônio, que está aí capitaneando, e é um movimento de todas as casas espíritas de Alagoinhas, né? É bem interessante isso aí que você falou. Não é uma atividade da União Espírita, não é uma atividade de Antônio, de Rose, de Neto, de Dene, não. É do Movimento Espírita de Alagoinhas, também aqui abrange a região, né? E assim, as casas espíritas de Alagoinhas
todos os anos são convidadas a participarem. Então, precisamos muito, viu? Companheiros, dirigentes, trabalhadores, mais uma vez, estamos juntos e misturados. Eu quero agradecer aqui o apoio sempre de Cacau Pena no movimento espírita, e ele que acolhe aqui esse programa Conhecer, e toda a equipe dessa rádio é muito bacana com a gente, sempre muitos acolhedores, a gente agradece demais. Esse programa ele é retransmitido pela rede SDP TV, que passa para, se eu não me engano, 192 países. E essa retransmissão ela é feita na semana seguinte ao programa. A rede SDP TV ela é dirigida pelo Gilberto Romano, a quem mandamos também um grande abraço. Minha gente, é muito bom falar de doutrina espírita, de movimento espírita, porque o movimento espírita é aquilo que não nos deixa ficar parados, mas é um movimento em direção ao encontro de nós mesmos, sabendo que somos seres espirituais em uma experiência material, como dizia Pierre Teilhard de Chardin. E agora aqui vamos voltar aqui para os nossos convidados. Temos aqui esses dois rapazes que estão aqui, um mais maduro, outro mais novinho ali, são diretores da União Espírita, juntamente com Vera Costa, que está lá, também coordena a Livraria Chico Xavier. E o atendimento fraterno já retornou também nas segundas-feiras, pela manhã e pela tarde. Nós temos também na União Espírita o trabalho do magnetismo, que retornou da forma presencial todas as quartas-feiras, às 18h30. E quem quiser participar também é só ir por ordem de chegada, e nós vamos estar lá, né, a equipe que vai estar acolhendo as pessoas que tiverem interesse em participar. Bom, seu Antônio, como é que está aí o Lar dos Idosos Bezerra de Menezes? O Lar dos Idosos Bezerra de Menezes está, graças a Deus, né, devagar e sempre, há 54 anos aí, vamos dizer assim, dando suporte naquelas pessoas necessitadas. Nós estamos lá em torno de 20 anos, né? Onde hoje nós temos 56 moradores, 16 ex-moradores de rua, pessoas que não contribuem com a instituição. Todos eles têm 6 refeições diárias, que é obrigatório pela OMS, né? São 6, agora mesmo eu estou vindo na cidade de abastecimento, né? E a gente procura, dentro da nossa possibilidade, tentar melhorar as condições deles, né? Dos moradores, daqueles que chegam até nós, independente de ter dinheiro ou não, aposentados ou não. E vocês ali também, eu sei que vocês, a pessoa que bate ali buscando um alimento, vocês fazem de tudo para não deixar as pessoas que procuram, né, com fome. Nós temos, diariamente, as pessoas nos procuram, né, alguns alcoólatras, moradores de rua, não importa, eles vão lá e pedem um almoço, a gente fornece. Dias tem 10, 15, já chegou até 20 pessoas e almoçar lá. Então, graças a Deus, todos eles se alimentam, né, dentro das nossas possibilidades. Dividem-se o que tem, né? E a gente não muda, o ritmo das cozinhas é aquele, a quantidade é aquela, e dá para todo mundo. Todo dia eu peço aos espíritos, que eu não faço nada sem falar com eles, né? Certo. Principalmente com o velhão, com o Bezerra de Menezes. Falando em Bezerra, eu já estava aqui pensando em te perguntar, né, sobre esse relacionamento seu com o Dr. Bezerra de Menezes. Eu não sei, assim, aconteceu que eu, né, comecei à frente do Lar Bezerra. Antes eu tive uma necessidade, né, de me relacionar com ele mais profundamente, e aconteceu, e depois eu
aqui à frente do lar, e aí pronto. Mas é como eu trato ele, velhão, e aí, Bezerra, ali, velhão, né? A gente vai, e isso vai acontecer, e você vai deixar acontecer, né? Eu mando pra ele também, que eu não posso sozinho. É vovô Bezerra. Vovô Bezerra, né? Então, o que acontece? Eu digo ele todo dia, eu só não quero que deixe faltar nada para eles. Tá, então daqui a pouquinho nós vamos querer que o senhor, uns minutinhos antes aqui, eu vou já fazendo as nossas considerações, para o senhor terminar o programa hoje fazendo a prece de Bezerra. Nós já volto aqui a linha para você. Neto, suas considerações e seus recados finais dentro do que você sentia aí, que as pessoas precisam ouvir. Agradecer aqui a presença, melhor ainda falando de meu avô, né? Pitonho, da prece final também envolva. A ele, a Kardec, que também fez aniversário dia 3, né? A irmã Nestor. Agradecer, né? Por estar na diretoria, né? Da União Espírita Alagoense. Mandar um abraço para todos os outros diretores, inclusive Ronaldo aqui, né? Nosso tesoureiro. E é uma alegria estar na doutrina espírita, estar atuante, né? Estar também colaborando com essa casa, onde eu vim antes de encarnar, antes de nascer eu já estava lá, né? E espero estar desencarnando, estando lá também junto, né? E é isso. Quero mandar um abraço aí, avisando novamente. Avisando novamente aí que no dia 16 estaremos lá no Cristanato, né? Dia 22 tem o Fórum EGEAD, o 6º Fórum EGEAD, às 9h30. 9h30 da manhã, né? Então, que todos possamos estar lá em comunhão juntos, né? Para poder emanar boas vibrações a todo o país, a todo mundo. Né? Mandar um abraço também para a Lívia. Dia 23 estaremos aí juntos, Lívia, no Fé e Luz. Sim, Livinha, um abração. Vamos aqui, Ronaldo, suas considerações finais. Vou agradecer mais uma vez, né, a presença aqui no programa. Né, eu sou sempre convidado, agora fazendo parte da equipe. Você agora é chefe. Agradeço aí a todos os ouvintes da 93 FM, a Rádio do Coração, e a todos os internautas que nos acompanham pelo Instagram. E saudar, em especial, aos nordestinos, que hoje é o dia, comemorado o Dia dos Nordestinos. Que né? maravilha! Dia 8 de outubro. E o porquê desse dia? Por que essa comemoração, Dia do Nordestino, dia 8 de outubro? Foi uma homenagem ao centenário de Patativa do Açaré. Né? Foi uma lei lá de São Paulo, né? O glorioso estado de São Paulo, homenageando os nordestinos, né? Lembrando de Patativa do Açaré, né? Poeta, músico cearense, que completaria 100 anos em 2009. Então, criou-se esse dia dos nordestinos. Então, minha saudação a todos os nordestinos. Que maravilha! E eu desejo que todo mundo que esteja nos ouvindo, nos contactando, que esteja com Jesus ao seu lado, no seu lar, que Jesus tenha um lugar em cada um. E agora, se você estiver passando por algum problema, se você tiver, seja o problema em qualquer ordem emocional, física, mental, se junte conosco agora que nós vamos fazer uma prece. E seu Antônio vai fazer essa prece pedindo a doutor Bezerra que abençoe a todos nós. E vamos sintonizar. Tem uma musiquinha de fundo. Eu vou colocar aqui, Ronaldo, para não dar problema para... Antes da prece, eu quero só envolver o nosso irmão Jackson, né? Que também é trabalhador do movimento espírita. Sim. Muito, né? Atuante. Ultimamente afastado. Envolver seu filho que desencarnou há alguns meses. Envolver Lorena, da União Espírita Alagoense. Agradecer mais uma vez a Cacau Pena e a Birinha e a dona Zelita pelo apoio. Então, de parabéns que nasceu Marcelinho, né? Agradecer pelo apoio a dona Zelita, a mãe de Birinha, né? Sempre lembra do Lar Bezerra de Menezes e a todos os outros, né? Todos nós, todos aqueles que nos ajudam a conduzir as nossas instituições, a União Espírita, a Escola Democrática, do lado dos idosos Bezerra de Menezes. E vamos então
Agradecer ao velhão, como eu digo, né? Oração a Bezerra de Menezes, nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que Ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem as suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus divino, portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. O despenseiro fiel e prudente, faz o divino modelo através de tuas legiões, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem. Sejam males físicos, espirituais, santos espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia, do perdão, semeando pelo mundo o divino exemplo de Jesus Cristo, que assim seja, Jesus. Com essa prece, Senhor, queremos ainda envolver todos os nossos familiares encarnados, desencarnados, a todos aqueles que se encontram nos CAPs, nas calçadas, nas cadeias públicas, nas clínicas, nos hospitais, nos leitos de dores, o nosso irmão Washington, que está no Hospital Dantas Peão, e toda a equipe médica, que temos certeza que é coordenada por Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Muita paz, que Deus nos abençoe. Viva Jesus em nossos corações e viva o programa Conhecer. E a todos boa noite. Até o próximo sábado. Tem 1 minuto ainda. Temos 1 minuto. E nesse 1 minuto nós vamos aqui encerrando as atividades do programa. E tirei a música, mas a gente já vai encerrando aqui. Que todos se sintam muito abraçados.